Bom, feliz sábado a todos. Esse é o nosso terceiro estudo que estamos fazendo. Estudo sobre as Escrituras Sagradas, né? O livro que nos pautamos para todas as nossas doutrinas e que está sendo atacado, né, nos últimos tempos. No primeiro estudo, nós estudamos sobre a infalibilidade e inerrância, né? Explicamos a diferença dos dois. No segundo estudo, nós explicamos o que a Bíblia diz dela mesma, né? De quem a escreveu. E hoje continuaremos também nessa mesma linha, né? De quem escreveu a Bíblia e o que ela diz sobre ela mesma. Né? E continuaremos exatamente de onde paramos na semana passada. Então, continuando aqui, né? Como nós vimos na semana passada, né? As Escrituras, então, elas possuem uma autoridade divina, né? Nós vimos todos aqueles versos que compartilhamos, que os próprios autores, né, os próprios profetas descreveram como sendo inspirados unicamente, né, pelo Espírito Santo. E que foi ele que deu essa autoridade, né, nas escritas. E eles diziam lá que eles não escreviam deles mesmos, né, sim da parte de Deus. Então, como Deus fala conosco por meio das palavras, e ele colocou as ideias, né, na Bíblia, né, por meio dos profetas, então, o que isso importa e quais são as implicações de nós sabermos isso, né? Então, veremos isso agora, né? Então, as reivindicações das escrituras. Nas passagens anteriores, né, na semana passada, quem tiver no YouTube, veja aqui o vídeo anterior, nós vimos que os próprios autores indicaram que as mensagens não provinham deles próprios, né, e sim diretamente de Deus, né? Então, nós vimos algumas passagens aqui, essas aqui são as mesmas que nós vimos na semana passada, né? Tem algumas a mais, Jeremias 1:1, Ezequiel 1:3, Oséias 1:1, Joel 1:1, Jonas 1:1 também. Todas essas passagens demonstram que a palavra veio do Senhor, né? E como eles foram ordenados a falar, assim diz o Senhor. Nós vemos Ezequiel 2:4, Isaías 7:7 como exemplo, né? Então, é, essa junção das duas coisas, né, que a palavra é de Deus e que veio com assim diz o Senhor, desta maneira diz Deus, não quer dizer que foi ditado, mas quer dizer que foi aquela ideia que ele passou. Estas duas características demonstram as credenciais de Deus, né? Então, os próprios autores reivindicam a autoridade de Deus em outros livros também. Nós vemos, por exemplo, aqui em Mateus 1:22, que é bem importante nós lermos. Se você está com a sua Bíblia, abra ela aí, porque dará uma melhor compreensão do que estamos querendo passar aqui, né? Então, Mateus 1:22 diz assim: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E aí, o que diz o profeta? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Ou seja, aqui ele estava citando Isaías 7:14, né, como está ali demonstrado, né, dando autoridade ao profeta Isaías de que é vindo de Deus. Ou seja, o que fora, aconteceu, cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Então, quem disse não foi o profeta, foi Deus que disse. E ele usou o profeta para passar essa mensagem, né? Deus conversa conosco individualmente, mas ele também, né, sempre escolhe algumas pessoas, como nós vimos semana passada, para passar essa mensagem para ele, né? Então, ali em Mateus 1:22, nós vemos que o livro de Isaías, no Antigo Testamento, né? Ali, o autor de Mateus, né, dá a autoridade daquele livro para Deus, assim como o próprio profeta disse, né? Nós vemos também, coisa interessante, é bom para a gente entender até sobre os cânones bíblicos, né? Pedro, né? Ele fala dos próprios escritos de Paulo, lá em 2 Pedro 3:15 e 16, são versos bem conhecidos da gente, né? Então, eles já estão ali colocando autoridade nos próprios livros do Novo Testamento, né? Enquanto eles estavam ainda no processo de canonização, que é a junção de todos os livros, né? E formar este Novo Testamento.
Aqui ele já cita o próprio Pedro dando autoridade para Paulo. Vamos ver o que está escrito aqui. 2 Pedro 3, né? 15 e 16 diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, tá? Lhe foi dada dos altos céus. Não veio dele mesmo. Ou seja, Paulo não falou dele. Pedro está falando que Paulo não falou dele. E Pedro andou com Jesus, era um dos discípulos que tiveram todos os 3 anos e meio com ele. Paulo não era um. Então alguém pode chegar e falar, mas Paulo não é inspirado por Deus, Paulo não estava junto com Jesus, não era um dos 12 discípulos que caminharam com ele. Mas Pedro, que caminhou com Deus, e nós também sabemos que ele tem esta autoridade de profeta. Aqui ele acaba de canonizar, né, de dizer, esta palavra de Paulo vem de Deus. E o que Paulo disse? Conforme o vosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas, olha só, em todas as suas epístolas. Ou seja, aqui Pedro está dando a autoridade para todas as epístolas de Paulo, não apenas uma, não apenas outra especificamente, mas a todas as epístolas de Paulo. E aí aqui que ele continua, nas quais há certas coisas difíceis de entender, realmente. Né? Até ele achava as coisas de Paulo difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. E aí ele diz, como também deturpam as demais escrituras. Olha que interessante. Aqui ele falando as demais escrituras. Ele citando, por exemplo, aqui, né, é uma paráfrase ali de 2 Timóteo 3,16, né, quando diz que toda a escritura é inspirada por Deus, né, e útil. Então, ele está parafraseando ali as demais escrituras. E aí ele diz que era para a própria destruição deles que fazem isso. Então, né, a, quem deturpa a palavra de Deus, o faz para a própria destruição. Então, aqui nós vemos autores, né, nós vimos semana passada diversos autores que colocam nele mesmo como vindo de Deus, né, a mensagem. E aqui nós vemos os apóstolos citando outros, citando o Velho Testamento, citando eles mesmos, né, para dizer que aquela palavra proveio de Deus. Então, o próprio Paulo também informa que a elucidação não provém dele, né? Em Gálatas 1:12 ele diz isso. Diz que as palavras de Cristo também são colocadas. Outra coisa importante, as palavras de Cristo também são colocadas como escritura e no mesmo patamar do Antigo Testamento, como nós podemos ver aqui em 1 Timóteo 5,18 ou em Lucas 10:7. Eu vou ler aqui em Lucas diretamente as palavras de Jesus. E ele disse assim: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, não antes de mudar de casa. Acho que esse verso aqui tá marcado errado ali, mas não tem problema. Mas enfim, as escrituras, né? Cristo coloca as palavras, os próprios apóstolos, eles colocam as palavras de Cristo, né? Como escritura e tem no mesmo patamar, né? Do Antigo Testamento, o mesmo patamar das palavras dos profetas do Antigo Testamento que já haviam sido canonizadas, né? Há muito tempo atrás. Não menos do que 400 anos, né? Eles já diziam aquilo. Então, como o verso de Lucas está marcado errado, eu vou ler aqui 1 Timóteo 5,18, que diz assim: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, aqui ele está falando de Escritura, tá? E aí ele está citando Deuteronômio 25:4, beleza? Está citando o Antigo Testamento. Não amordaces o boi quando pisa o trigo, beleza? Então, está citando o Antigo Testamento. E agora, diz aí, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário, citando 1 Coríntios 9, de 7-9. Então, ele cita o Antigo Testamento e o Novo Testamento ao mesmo tempo, colocam os dois no mesmo patamar, como a Escritura, ambos, em um único verso. Aqui Paulo coloca. Então, nós vemos que, como disse 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada, né? Toda, não apenas as partes, né, que nós aceitamos ou que nós
gostamos de ouvir aquelas palavras. A Bíblia toda é inspirada. Inclusive, se a Bíblia inteira, se nós recusarmos a Bíblia inteira como inspiração divina, ou determinarmos quais partes ali Deus preservou e qual ele não preservou, nós estaremos tirando a soberania de Deus. E ao tirar a soberania de Deus, quando você coloca em dúvida se Deus é capaz ou não de manter a sua palavra intacta até hoje, você tira a soberania de Deus, né? Ele não é mais onipotente. E segundo caso, quando nós formos para o juízo, né? Se ele não mantesse sua palavra, quando nós fôssemos para o juízo, poderíamos dizer: é injusto essa condenação que me dás, porque eu não tinha conhecimento, né, disto que está falando, pois quando a sua palavra estava na terra, ela estava deturpada, haviam modificado ela, e eu não tinha como saber a verdade. Será que Deus seria injusto, né, desta maneira de deixar a Bíblia de ser deturpada ou ser alterada durante os séculos? Não, eu não digo que ela não há inerrâncias, como nós vimos, mas a sua infalibilidade na doutrina é impossível. Se você começa a duvidar assim, não há por que acreditar em nada, né? Nem um pedacinho da Bíblia, né? Então, Jesus também era um dos que colocava as escrituras como autoridade, né? Então ele confirma a autoridade divina das escrituras sagradas, ou seja, o próprio Deus encarnado disse que as escrituras eram inspiradas. Então, quando ele foi tentado por Satanás, ele usou da escritura como defesa. Nós podemos ver lá em Mateus 4, né? Ali, ele, após os 40 dias no deserto, né? Ele usa a escritura, né? E ele fala assim, também está escrito, né? Ou seja, Deus disse também, né? Satanás tenta usar uma palavra fora de contexto e ele responde, né? Com o está escrito, com assim diz o Senhor. Então, acerca da vida eterna, ele respondeu pelas escrituras também. Lucas 10, 26. Ele reprovou líderes que desviavam do que a escritura falava. Olha que interessante, Mateus 7, de 7 a 9. Também ele reprovava líderes de acordo com as escrituras. E suplicou que as pessoas estudassem cuidadosamente as escrituras. Mateus 21, 42 e Marcos, né? Vamos ler aqui Mateus, este verso de Mateus, que é importante nós gravarmos, né, em nossas mentes essas palavras que, infelizmente, não é como nós estamos percebendo, as pessoas não têm mais esse zelo, né, por estudar a palavra de Deus. Elas acham que ficar vendo notícias, né, informando o que aconteceu em tal lugar, irá salvá-la, sendo que o que nos salva é a comunhão com Cristo. Então ele diz assim: perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas escrituras, ele colocando aqui nas escrituras, colocando a autoridade, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino do Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então aqui, Jesus, né, citando Salmo 118, 22 e 23, né, citando o Antigo Testamento, o livro de Salmos. Então Jesus afirmou que os profetas falaram da parte de Deus também, mais uma vez, né, os profetas sendo colocados como mensageiros de Deus pelo próprio Cristo. Então, e Jesus diz que quando falaram, eles acertaram acerca dele, né? Vemos isso em João 5:39 e Lucas. Vamos pegar aqui o livro de Lucas. Vamos ver se dessa vez eu anotei certo ali o livro de Lucas. Espero que sim. Lucas 24, 25 a 27. O que Cristo diz? Ele diz, então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Olha só, tudo. Ele não fala parte, ele não fala um versículo, ele não cita, ele fala tudo. Eles são lentos para crer em tudo que os profetas disseram. Lembrem-se que quando Jesus estava, ele é o Novo Testamento, tá? Jesus é o Novo Testamento. Então, quando ele estava em terra aqui, estava no seu ministério, ainda não havia o Novo Testamento. Quando ele fala tudo aqui, ele está sim citando todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Então, nós vemos até outras denominações, principalmente recusando, né, o Antigo Testamento como palavra e
o próprio Cristo a exaltando como escritura, né, como válida, com validade. Então, Cristo coloca as autoridades das Escrituras. E agora, o Espírito Santo também dá autoridade das Escrituras. Então, quando Pedro confessou que Jesus era Deus, o próprio Jesus disse que o que ele tinha dito provinha do Pai. Nós lembramos lá, né? Mateus 16, Jesus dizendo isso. Então, Paulo diz que só Deus pode nos ensinar corretamente quem é Jesus. 1 Coríntios 12:13. Então, assim como as Escrituras provêm de Deus também, só Ele pode nos ensinar, né? Vamos chegar aqui é uma tese, uma antítese, vamos chegar na síntese. Então, Jesus diz que tudo que ele disse vinha do Pai, certo? Paulo diz que só Deus pode nos ensinar corretamente quem é Jesus, beleza? Então, se tudo que Jesus diz provém do Pai e que nós só podemos saber de Jesus diretamente de Deus, só Deus pode nos explicar, então, quando o Espírito Santo nos diz que ele nos ensina, que ele nos inspira, logo, né, é autoridade divina também. Então, como nós vemos aqui, assim como as Escrituras provêm de Deus também, só ele pode nos ensinar, 1 Coríntios 12:11, porque o homem não entende o espiritual. Nós lembramos, o homem é carnal, né, como diz Paulo em 1 Coríntios 2:14 e 1:18. Mas somente pelo Espírito Santo, ou seja, aqui ele está colocando tanto a autoridade do Espírito Santo como Deus, né? Porque se só Deus pode explicar, o Espírito Santo explica, quer dizer que ele é Deus, né? E quer dizer que quem fala através dele também tem a autoridade divina da, da profecia, né? De passar a palavra de Deus. Então, nós já notamos em diversos relatos que afirmam que Deus é tanto o autor das Escrituras quanto quem as interpreta, né? Então, Deus ele passa as ideias, né, os conceitos da palavra para os profetas, eles nos passam, mas é Deus que nos dá esta capacidade de interpretação. E nós oramos pedindo o Espírito Santo para que nos interprete. Então, se a Bíblia for percebida apenas como uma coleção de testemunhos humanos, como alguns fazem, né, apenas como literatura, ou se a sua autoridade depende de alguma forma de como a pessoa se sente ou as emoções que se manifestam, né, fica muito subjetivo. Então, a autoridade da palavra é enfraquecida ou totalmente destruída. Então, nós não podemos depender, né, das emoções, dos sentimentos que nós temos. Nós temos que orar, confiar a Deus e estudar diligentemente, como pediu Jesus e nós lemos nos versos anteriores, né? Então, o escopo da autoridade escriturística. Como dissemos, contradições entre a Bíblia e a ciência geralmente são especulação, né? Como o próprio Rodrigo Silva diz, a arqueologia está praticamente anualmente, né, confirmando os relatos bíblicos, os relatos históricos falados na Bíblia. Então, toda a sabedoria humana, tudo que há na Terra está sobre a autoridade, né? Está sob a autoridade de Deus, né? E das Escrituras. E diversas descobertas científicas provêm dela. Então, se alguém acha um desacordo, né, entre as Escrituras e a Bíblia, assim como tem alguns falando que tem que acreditar na Terra plana, porque diz na Bíblia que a Terra é plana, a pessoa não entendeu a Bíblia de forma errada, ou a ciência pesquisada não foi totalmente entendida ainda. Porque sempre que há um problema, como diziam, por exemplo, que o livro de Daniel não havia sido escrito, né, no 7º século antes de Cristo, né, porque ele acertou muitas predições, né, ali com a estátua, né, e os reinos subsequentes de Daniel 2. Muitos não acreditavam por causa disso, né? Daniel 2, Daniel 7, né, onde falam ali dos 4 animais saindo do mar, e o anjo explica quais são esses animais. Daniel 8 também, do bode e do carneiro, né, falando da Medo-Pérsia e da Grécia. Então, como era muito assertiva, os críticos não tinham capacidade, né, não tinham fé suficiente para acreditar que foi escrito mesmo antes de ocorrer. Então, eles colocavam o livro de Daniel lá para o 3º século depois de Cristo, né, que era a época em que a Grécia ainda dominava, né? Então, eles falam, foi escrito só depois, né, e colocado como datado antes. Porém, nós sempre sabemos que a Bíblia, depois de um tempo, é confirmada. E o livro de Daniel foi exatamente confirmado. O próprio Belsazar, ali em Daniel 5, né? Daniel 5 é o da escritura na parede.
o próprio Belsazar, ele era recusado, né, como um dos reis de Babilônia. Ninguém acreditava que ele tinha sido um rei de Babilônia. O único livro no mundo, até 1870, 1868, se eu não me engano, o único livro no mundo que falava que Belsazar foi um rei da Babilônia era a Bíblia, era o livro de Daniel. Todos os outros colocavam Nabonido como rei da Babilônia após Nabucodonosor, certo? E aí todos falavam que o livro de Daniel estava errado, né? Além dessas questões de ter sido escrito depois. Porém, em 1870, 1868, por aí, foram encontrados, né, alguns cilindros. Tem o cilindro de Nabonido, por exemplo, o cilindro de Ciro. E ali demonstra que Nabonido estava em Temã guerreando, e enquanto ele estava em Temã guerreando, o reino ficou com seu filho, Belsazar, o reino de Babilônia, e ele estava em Temã, em outro distrito, né, em outra província do reino dele. Ele estava em guerra lá e deixou o reino. Então Nabonido ficou como rei. E aí, se você ver a história ali do cilindro, né, de cilindro babilônico, enfim, você vai perceber que todos os reis, eles faziam juramento unicamente, sozinhos. Porém, com Nabonido e Belsazar, eles fizeram o juramento juntos, ou seja, eles eram corregentes. Então, quando Daniel diz na Bíblia que Belsazar era o rei da Babilônia, é porque Belsazar era o rei da Babilônia naquela época. Ele era corregente com Nabonido, mas ele estava reinando na Babilônia e Nabonido estava guerreando lá em Temã. Então, depois de milênios, né? Milênios não, mas quase 2 milênios. Quase não, foi 2 milênios. Dá uns 2 milênios aí, se contar 700 a.C., mais 1870 por aí, dá 2 milênios. Então, 2 milênios depois, o único livro que estava certo era o livro de Daniel, né? Até mesmo como fala? Ah, que os reis fizeram, eu acabei de mencionar, mas que os reis faziam, né, para confirmar o seu reinado, eles fizeram juntos, e Belsazar estava lá como um dos reis de, de Babilônia. Inclusive, né, quando Daniel interpreta a escrita na parede, lá em Daniel 5, Nabonido, ele fala que daria para ele, né, se ele, antes de interpretar, que daria para ele, seria o terceiro no reino. Por que o terceiro? Se ele era o principal, né, Daniel tinha que ser o segundo, que aí seria o segundo maior poder. Porque geralmente as coisas que os reis dão, né, são a maior riqueza ser o segundo que ser o reino. Mas ele não podia dar o segundo, porque já tinha Nabonido e ele, então Daniel seria o terceiro. Então são várias evidências. E aí, como nós estamos explicando aqui, a Bíblia sempre é confirmada até hoje. Não teve algo que foi descoberto diferente do que a Bíblia narra. Então, voltando depois deste exemplo, né? Nós falamos se alguém acha um desacordo, ou entendeu a Bíblia errada, ou a ciência não foi completamente entendida. Eu dei um exemplo disso, né? Então, todos os dons espirituais provêm da Bíblia. E o dom da sabedoria, do entendimento, né? Também é um dom espiritual, é um dom que está na Bíblia. Então, se todos os dons têm de estar de acordo com a Bíblia também, pois eles não têm autoridade maior que ela, como diz Isaías 8:20, né? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Então, partindo para o nosso final já, né? É importante saber a unidade das escrituras, né? Como eu disse, nós temos que deixar claro que a Bíblia toda é inspirada, certo? E que ela é um todo. Ela não tem como ser separada, não tem como você dizer esta parte é verdadeira, aquela parte é falsa. Se você começa por aí, não tem como você definir, né, o que vai ser verdadeiro e o que não vai ser. Então, nós devemos sempre examinar toda a escritura, como nós vemos aqui em João 5:39. Eu já estou perto aqui, então eu já vou ler João 5:39, que diz assim: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, como nós vimos, né, Jesus falando lá em Mateus, né, alguns versos atrás, que todo o Antigo Testamento falava dele e que as pessoas estavam descrentes, né, nisso, que eles eram demorados em acreditar. Aqui, novamente, ele nos diz que examinais as Escrituras. Ele não diz a Escritura especificamente. Naquela época, os livros eram divididos em rolos. Não sei se vocês sabem, mas Bíblia, né, ela vem do grego biblios, que é um plural, que quer dizer vários livros juntos.
E a Bíblia, nós sabemos, tem 66 livros. Então, Jesus disse bibliosa aqui, né? Ou seja, toda a Escritura é inspirada, não apenas uma, não apenas outra, não apenas uma parte, mas diz toda, e aqui ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então, mais uma vez, a Bíblia não pode ser um amuleto colocado aberta sobre uma mesa, em sua casa, ou algum livro, né? Aberto em algum livro dos Salmos, como nós vemos, né? Ela tem que ser usada, tem que ser praticada, né? Como diz em Salmos 119, 11, Salmos 37, 31 e Isaías 102. 2. Se guardarmos a palavra, estaremos sempre próximos a Deus. Então, nós não devemos, né, fazer por revelação, né? Pegar a Bíblia aqui, e abrir em qualquer lugar e dizer que Deus te revelou, né? Isso é uma leviandade tremenda com a palavra de Deus. Seria, no mínimo, um desrespeito contra o próprio Deus, né? Onde você imagina que é capaz de entender mais do que os profetas que estavam com o Espírito Santo, cheios ali, né, na chuva temporã, cheios do Espírito Santo, e o próprio Pedro, nós lemos em 2 Pedro 3,15, disse que os versos de Paulo eram difíceis de entender. Então, se você acha que ao abrir a Bíblia e pegar ela e olhar, você já vai compreender de uma maneira rápida, assim, qualquer coisa, é um desrespeito, né, com a palavra de Deus, é um desrespeito com Deus, porque ele mostrou pelos seus profetas que não é assim que se estuda a Bíblia, não é assim que se compreende o que está escrito. E Jesus disse para examinarmos, né? Mais uma vez, a palavra de Deus é eterna como o próprio Deus, pois ele não muda. Se é algo dele, né? Se a palavra vem dele, como nós vimos aqui em diversos textos, logo, ela não pode mudar, né? Escrito em Tiago 1,17, nós vemos, eu vou citar aqui Tiago, que é um texto bem conhecido, diz onde Deus não é, onde, tudo provém de Deus, onde não pode haver mudança e nem sombra de variação. E em Mateus não, Apocalipse 22:18 também é bem conhecido, mas esse eu vou ler aqui, né, que é na conclusão do livro de Apocalipse. Diz: em todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Né? Nós sabemos os flagelos que aqui estão descritos, Apocalipse 16, as 7 pragas. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, se tirarem qualquer coisa, não terá parte no céu, não terá parte na vida eterna. Então a palavra não pode ser alterada. E inclusive quando nós pregamos, né, ou quando vamos tentar passar a palavra para alguém, talvez tenhamos o costume, né, nós já vimos profetas fazendo isso, de tentarmos amaciar, né, o que está escrito, né, para não ofender alguém que está ali ouvindo. Ellen White, inclusive, eu não sei se vocês já viram, tem um livro chamado Fatos Curiosos sobre Ellen White. Vou pegar aqui rapidinho. Este livro aqui é bem curtinho, ele tem cerca de 98 páginas. É um livro bem curtinho, fácil de ler. Fatos Curiosos sobre Ellen White. Ela tentou amaciar a palavra logo no começo do seu ministério. E vocês lembram, né? Tá ali em Primeiros Escritos, se vocês quiserem ler. Em Primeiros Escritos, quando ela tentou amaciar a palavra, ela foi levada em visão ao céu. E ela falou que viu a face de Jesus de uma maneira que deu tanto medo nela que ela nunca mais queria ver daquela forma. E ao perguntar para o anjo, né, que Jesus inclusive deu as costas a ela, e ao perguntar para o anjo o motivo, o anjo disse que é porque ela não falou como deveria ter falado, né? Ela tentou amaciar a palavra para as pessoas. E isso se encaixa aqui também, no contexto de Apocalipse 22:18. Então, não é só na questão de mudar o escrito e passar para alguém falsidades, mas é na hora de você falar uma palavra que Deus está te falando, você também tentar diminuir ela, né, do seu poder ou aumentar mais do que deveria. Então, assim como nós podemos ver no próprio Éden, que a palavra tudo fez no universo, né?
No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Enfim, nós sabemos que foi feito pela palavra. Ali vemos em João, principalmente, este relato aqui, que tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra também é a verdade, pois este é um dos atributos de Deus, né? Então, lendo aqui João 1, de 1, verso 1 até o verso 4, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Certo? Então, tudo que foi feito neste universo foi feito por meio de Cristo, por meio da palavra, o verbo encarnado, né? Do grego logos, o logos encarnado, que é Jesus. E este, né, a própria palavra é a verdade, né? Jesus é a verdade. Ele mesmo vai nos dizer aqui. Então, a verdade nós sabemos, ela é única e imutável, porque é um dos atributos de Deus também. Como está escrito em João 17:17, santifica-os na verdade. E Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Então, vamos recapitular aqui. Os profetas disseram que foram inspirados por Deus e que a palavra era dele. Jesus disse que as Escrituras, o Antigo Testamento, certificavam dele e provinham do Pai. Os apóstolos disseram que as Escrituras sagradas, né, a Bíblia, eles já neste momento, né, dando autoridade como sagradas Escrituras, tanto para o Novo Testamento quanto para o Antigo, né, disseram também que provinha de Deus. Então, se a palavra de Deus é a verdade, significa que a Bíblia é a verdade. Então, algumas particularidades da palavra de Deus. Como eu disse, esse daqui foi um estudo que eu fiz para o não adventista, então tem algumas coisas mais básicas, né? Alguns têm medo de estudar o livro de Apocalipse. Infelizmente, até alguns adventistas estão com este receio, né? É incrível imaginar que adventistas não estudem a Bíblia e não entendam e fiquem com medo do livro de Apocalipse. Mas nós sabemos que o Apocalipse não é um livro de destruição, né, e tragédia para nos dar medo, né? Por exemplo, quando começou a pandemia, logo depois da pandemia veio aquela nuvem de gafanhotos lá na Argentina. Aí todo mundo, e são as pragas do Apocalipse, são as pragas do Apocalipse. Quem estudou o Apocalipse está tranquilo, porque sabe que não é. Sabe que não eram, né, as pragas do Apocalipse. E eu vi, inclusive, na semana passada, ou nessa semana, em um dos grupos que eu estou, uma irmãzinha dizer que nós estamos recebendo as pragas do Apocalipse, a irmã adventista. Então é algo que nos deixa muito preocupados, né? Porque nós somos conhecidos como povo da Bíblia, e se as pessoas não sabem isso, não sabem que não estamos nos tempos das pragas ainda, porque elas só vêm após o fechamento da porta da graça, e antes do fechamento da porta da graça ainda tem um pequeno tempo de angústia com decreto de morte, etc. Se a pessoa não consegue saber esses básicos, né, um adventista, isso é algo muito grave. No meu entendimento, isso é algo muito grave. Então, nós vemos isso acontecer muito em outras religiões, não deveria, pelo menos, acontecer no Adventismo. Então, o Apocalipse não é um livro, né, de tragédia ou de medo. É um livro de revelação. É a revelação de Deus, para nos dar esperança de que Ele vem e de que tudo será melhor. Podem ver algumas promessas. Vamos ver Romanos 15, verso 4, que diz assim: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pelo que consolação das Escrituras, ou seja, as Escrituras nos consolam, porque elas já nos mostram o final, sem nós estarmos lá, né? Não precisamos ter uma máquina do tempo, né? Então, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É para isso que as Escrituras servem. Como eu falei no primeiro estudo, você pode se salvar sem saber nada de profecia, sem entender profundamente todas as doutrinas, né?
Você pode se salvar, porque o que você precisa é ter fé em Deus. Acreditar nele e viver da maneira com que ele pede, de acordo com o seu conhecimento, né? É isso que você precisa para ser salvo. Porém, se você estiver num momento de aflição com o inimigo te afligindo, como nós vimos a Andréia aqui pedindo oração para um irmão que acabou de se batizar e está tendo conflitos, se você não está firmado na Bíblia, né, você cai, né? Então tem mais chances de se perder. Não é necessário saber para se perder, mas se você souber, é mais difícil de se perder do que sem saber. Inclusive, essa semana eu aproveitei, eu estou fazendo alguns podcasts sobre literatura com uma colega católica, católica fervorosa. E eu aproveitei o momento, né? Não sei o que nós estávamos falando ali. E aí eu falei sobre a marca da besta. E aí eu peguei e mostrei desde Daniel 7, mostrei todos os reinos ali de Daniel 7, né? As bestas subindo do mar, né? E aí mostrei a besta que sobe do mar também, lá em Apocalipse 13, né? E aí as características, né, de cada besta de Daniel 7, que é o leão, o urso, o leopardo com 4 cabeças e o animal terrível e espantoso, com 10 chifres, né? E ali você vê também Apocalipse 13, você vê também a besta que sobe do mar, ela tem a aparência de leão, de urso, de leopardo, entendeu? Então, você consegue demonstrar essas coisas para as pessoas. Além de se salvar, você também consegue salvar e demonstrar para outras pessoas. Inclusive, eu não sei se ela ainda acha, mas ela achava que a marca da besta era o celular, porque ficava na mão direita e vinha uma luzinha para o rosto. E aí eu mostrei que no Apocalipse 13 nós temos ali as... Essa foi boa. Pois é, pois é. Pois é, Samuca, acontece. Nós temos ali em Apocalipse 13 a ação da besta, né? Na verdade, na ação do falso profeta, né? Que a partir de Apocalipse 13, 11 até o verso 18, é a ação do falso profeta criando a imagem para a besta, né? E aí ele mostra que colocaria na fronte, né? Ou na mão o seu sinal, sua marca, né? E aí Apocalipse 14 é uma resposta, né? A essa marca, porque eles não aceitam, né? Porque eles são os perseverantes. Apocalipse 14, de 6 a 12, é a terceira mensagem angélica. Porque eles são os que perseveram contra essa marca da besta. Então é a ação da marca do falso profeta, né? E a reação do povo de Deus ali naquele momento do decreto. E a ação deles é resistir. Resistir como? Guardando os mandamentos de Deus. Né? Ali diz que eles são perseverantes porque guardam os mandamentos de Deus. Então fica claro que esta marca da besta é relacionada com o mandamento de Deus. E ainda mais quando a gente lembra lá de Deuteronômio 6:8, né, que Deus fala, e farão por sinal entre os olhos e na sua mão direita, né, que é o tefelim que os judeus usam até hoje. Né? Então é muito claro que ali no contexto de Deuteronômio 6:8, Deus está ali falando dos estatutos, e ele diz como eles gravariam isso, né? Gravaria como? Colocando na sua mão direita e serão por frontal entre os olhos. Ou seja, é claro que é claríssimo, claro no que eu quero dizer é iluminadamente, sabe? De claridade, de que é algo relacionado com os mandamentos de Deus. Então é importante estudarmos. Você não será salvo porque sabe mais ou que você sabe menos. Porém, é mais difícil de você se perder se você souber mais. Então, nós como adventistas, né, e todos que estiverem vendo o vídeo no YouTube também, eu exorto para que estudem, né, a palavra de Deus. Então, nós deixamos claro novamente em diversos textos passados, né, que a palavra vem de Deus. Abacuque 1, novamente, Números 12:6, 2 Pedro 1, 20 e 21. E ela é para a salvação, como nós já lemos lá em 2 Pedro 13, 15 e 16, onde ele diz, né, que os incautos corrompem para a destruição. Então, se você não corromper a palavra, você terá ela para a salvação e não para a destruição. Então, a palavra de Deus é viva, né? Nós tivemos um tempo atrás, né, que deu uma grande repercussão, um pastor batista, se eu não me engano, progressista, querendo atualizar a Bíblia, dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada porque ela não era capaz de chegar ao nosso contexto. Nós vimos no estudo da semana passada que a Bíblia não precisa ser atualizada, ela é sempre atual, né? Então, como nós vamos ver aqui em Hebreus 4:12, a palavra de Deus está sempre atual, sempre. Ela nunca esteve e nunca estará em desuso, nunca estará desatualizada,
né? Nós comprovamos isso. Ela é poderosa e viva. Então, como diz em Hebreus 4:12, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, se a palavra é viva, ela é sempre atual, porque ela se renova, ela mesma é a renovação. Ela é única, né? Ela é horizontal para frente, assim, né? Horizontal, exatamente, horizontal para frente. Então, ela mantém essa linearidade. Não há necessidade de atualizar a Bíblia para os nossos conceitos. Nós que temos que nos conformar, né? E nos adaptar ao que a Bíblia diz. Então, a Bíblia é a nossa armadura, né? É o verso bem conhecido de Efésios, né? Ela é parte da nossa armadura contra as artimanhas do inimigo. Deixa eu abrir aqui em Efésios 6:11, um verso bem conhecido. Aqui são apenas algumas características, tá? Para finalizar, algumas características da Bíblia, que é importante que saibamos, porque algumas pessoas dizem que nós precisamos atualizar a Bíblia para termos algumas dessas coisas. E a Bíblia diz, não, eu não preciso ser atualizado porque eu já tenho isso, né? Então ela diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Opa, estou lendo 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, aqui a Bíblia é a armadura de Deus, né? E assim nós ficamos firmes contra as ciladas do diabo, porque foi exatamente o que Cristo fez em Mateus 4, quando o diabo vinha com uma palavra fora do contexto, né? Achando que Jesus era Eva. Jesus disse aqui não, eu conheço a Bíblia. E respondia com o está escrito também. Então, apenas para finalizarmos, um pensamento aqui de um cristão medieval, eu diria, não sei, Samuel, eu acho que Samuel sabe melhor que eu, mas acho que é bem antes da Igreja Católica, um cristão bem antigo, que é O que Agostinho de aconteceu? O que Hipona. aconteceu? Agostinho, ele é de que era mesmo, você lembra? A Agostinho é do século V. Do século V. Então é ali No já... finalzinho no finalzinho da antiguidade. Então, no finalzinho da antiguidade, então ele já está ali no contexto da comecinho da Igreja Católica, né? Então ele diz assim: Isso. se você crê somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Vocês entenderam isso? Então, se a gente usa qualquer tipo de chave para dizer o que é e o que não é do Evangelho, nós não estamos crendo no Evangelho em si, mas nós estamos crendo em nós mesmos, porque nós seremos o filtro pelo qual nós diremos o que é e o que não é bíblico, o que provém e o que não provém de Deus. Então, que nós não cometamos estes mesmos erros, né, de alguns, inclusive em nosso meio, que estão a cometê-los, né, de diversas vezes. Então, como eu disse, o estudo de hoje é bem curtinho, né, apenas para finalizar sobre a Bíblia. E eu acredito que tenha ficado bem claro, né, os pontos principais. A Bíblia é infalível, nós vimos no primeiro estudo. Ela não é inerrante. Os apóstolos podem citar algum verso que dizendo que está em um lugar e ela estar em outro. Porém, ela é infalível Mamãe chama ele. no que eles ensinam, né? No que ela ensina. Ela é infalível no que ela passa, na mensagem que ela traz. A Bíblia, diferente do que dizem também, ela não foi escrita, né? Escrita que eu digo é as suas ideias, o seu conceito que está lá. Não foi feito por humanos, não foi feito por mentalidade humana. Nós vimos os apóstolos falando, nós vimos os profetas falando isso, e nós vimos o próprio Jesus falando isso. Então, ela não é, conforme dizem, né, um livro para os tempos dos apóstolos, ou um livro feito para as pessoas daquela época. Ela é um livro eterno, né? Ela mesma disse, ela é eterna, ela não passa.
né? Jesus disse que antes que a terra e o céu passe, nada seria mudado, né? Nadinha de nada. E nós vimos também alguns detalhes agora no final, que alguns dizem que a Bíblia precisa ser alterada por alguns daqueles motivos, e nós vimos que ela diz: não, eu não preciso ser alterada por nenhum desses motivos, porque eu já tenho isso em mim, porque ela é completa, porque ela vem de Deus.